Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET aqui em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Sabá Moraes. Tudo bem, Sabá? Seja bem-vinda. Oi, tudo bom? Prazer estar aqui de novo. Muito obrigada, viu, Charles, pelo convite. Nós que agradecemos o seu retorno, né? A Sabá já participou aqui de um episódio conosco. A Sabá, ela é cantora, compositora, ela tem mestrado em música e canto, pós-graduada em musicoterapia, e tem graduação também em música e canto, e formação em pedagogia. É uma pessoa mais do que qualificada para falar do livro e do tema que nós iremos comentar hoje. Ela é uma pesquisadora também sobre mantra, yoga e sânscrito. E ela desenvolve um trabalho de cantoterapia. E o livro que a gente vai falar hoje tem muito a ver com tudo isso. É o Gayatri, o mantra sagrado da Índia. Esse livro, publicação da editora Teosófica aqui no Brasil. A Sabá, ela também é membro da Sociedade Teosófica e pesquisadora desses assuntos. Sabá, o Gayatri, né, como o próprio título do livro diz, né, o mantra sagrado da Índia, dizem que é o mantra mais conhecido da Índia. Como que o Taimini, que é o autor dessa obra, nos apresenta a importância desse mantra e como que você entende a importância dele no nível cultural e também espiritual? Oi, meus queridos que estão aí. Eu nem falei com vocês, só falei com o Charles. Olha, Charles, quando eu comecei as minhas pesquisas, né, dessa espiritualidade, dessa nossa presença do que nós somos, né? Como tu mesmo falaste, eu sou cantora, compositora, sou professora de canto, e eu procurei sempre, nas minhas leituras, nas minhas percepções, entender ali e achar coisas sobre a música, sobre o canto, que é o que eu trabalho, que me interessa muito, que eu quero, sempre quis entender coisas que eu sinto, que eu observo. E sempre fui nessa busca, né? Quando eu vi esse livro do Timing, o Gayatri, o meu antigo é esse aqui, ó. Eu até perdi a capa numa das vezes que eu fui guardar ele, aí na hora que eu fui puxar o computador rasgou, mas aí eu ganhei esse outro. e, e assim, ele me ajudou muito, porque eu conhecia o Gayatri dessas coisas do YouTube. A gente encontra muito o Gayatri no YouTube, né? Várias versões, mas muitas versões baseadas na versão da Deva Pramal. E eu, como musicista, eu comecei a perceber, assim, ouvindo, eu falava, mas essa condução harmônica, esse arranjo não tem a ver com a música oriental e muito menos com mantra. Né? Às vezes, a maioria das pessoas ouve, como não tem esse conhecimento musical, vai ouvir, vai achar bonito, porque é bonito. Tu ouves, é bonito, te envolve. Mas, para mim, como pesquisador e musicista, eu vou, toda vez que eu vou pesquisar mantras, eu procuro assim, mantra que eu veja que realmente está original, o mais original possível. Então, eu vou logo observando a maneira de cantar da pessoa, os arranjos, a instrumentação. Então, quando tu vês uma instrumentação muito ocidental, os arranjos muito ocidentais, você já fica assim, uai, tá estranho isso aqui, entendeu? E aí, quando eu achei o livro do Timing, eu gosto muito do Timing, o Timing é um dos meus escritores favoritos, né, da Sociedade Teosófica, porque ele é, ao mesmo tempo que ele é profundo, ele é muito didático. Ele tem uma linguagem bonita, mas não é uma linguagem rebuscada e difícil, né? Tem ali a profundidade, mas pelo menos para mim eu entendo facilmente. Eu gosto muito dele.
E aí eu encontrei o timing, né? Comecei a ler esse livro, Gayatri, e entendi, né, por que eu achava estranho essas gravações, por que aquilo não me parecia ser o original do Gayatri, né? Ele fala que o Gayatri é um mantra mais popular da Índia, é um mantra que é de prática diária, né, japa diária dos indianos, mas que também é um mantra que sofreu muito influências e descaracterização. As pessoas cantam o Gayatri pela metade. Elas não cantam da maneira como deveria. Então, por exemplo, o mantra que a Deva Pramal canta, Om Bhu Bhuvaha Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo No Prachodayat. Ela corta vários pedaços do mantra. E quando eu encontrei o livro, né, eu fui buscar aonde eu conseguiria esse mantra inteiro. Porque aqui no Gayatri, essa parte, Om Bhu, Om Bhuvaha, o Om, que é esse mantra semente, que é o Pranava, que está em todos os mantras, você encontra o Om. Então, o que ele está falando? Om é Bhu, Om é Bhuvaha, o Om é cada plano de existência. Então, ele vai citando cada plano de existência. Om Bhu é um plano, Bhuvaha, outro plano, Suvaha, outro plano. E aí ela já vai para outra parte. É Om Mahaha, Om Janaha, Om Tapaha, Om Satyam, que é o plano mais elevado. Então, ela corta pela metade. Om Bhu Bhuvaha, Suvaha, Tat Savitur. Aí já passa para outra parte. E aí ele continua, né? Tat Savitur Varenya Bhargo Devasya. Aí ela acaba aqui. Só que ainda tem uma outra parte. Om Apodyotir Rasomirtam Brahma Burbhuvaha Suvaram. Que é Om são as águas, a luz, a essência, o eterno, a realidade. Os mundos físico, intermediário e celeste são Om. E isso não está na maioria dessas gravações que a gente ouve aí. E nem citando todas as 7 esferas. Ou seja, ele vai ter um efeito, mas ele não vai ter o resultado que ele poderia ter se ele fosse entoado da maneira como ele foi acessado, né? Porque e o que me ajudou a entender muito sobre os mantras também, porque às vezes você está num lugar, as pessoas começam a tocar um mantra em português, falando a luz é meu, sei lá, a luz é minha casa, a luz, aí fica repetindo aquilo. Pega várias pessoas falam, eu fiz um mantra, e aí coloca na cabeça das pessoas, mantra é repetição. As pessoas entendem que fazer mantra, o que é o mantra? Você pegar uma frase e ficar repetindo, repetindo. A repetição é o japa. O mantra não é a repetição. A repetição é a maneira de se fazer o mantra, que é o japa, que é essa repetição. Por exemplo, Ave Maria, o Pai Nosso, eles são mantras. Você vai ficar repetindo ali. Mas não é a repetição que caracteriza o mantra. Entendeu? O que caracteriza o mantra? O mantra, ele é a combinação de sons através de certas palavras e letras. Essa combinação vai resultar num determinado som. Esse som é que vai gerar uma atmosfera, uma conexão com algum deva, que é um deva daquele mantra, né? Então, o mantra não é simplesmente você pegar uma frase e ficar repetindo. Quais são as palavras que formam aquela frase? A combinação daquelas palavras. Que som que está resultando daquilo ali? E aí, eles falam uma coisa também muito importante. Não é qualquer língua, porque a língua viva, ela sofre erosão continuamente. E com isso ela não tem o poder que uma língua morta tem, porque ela não ela não sofre essa erosão do tempo, do dia a dia.
como o sânscrito, o latim, né? Eles não sofrem essa erosão que o nosso português a gente vai as palavras vão perdendo significado, vão perdendo a sua primordialidade, né? A gente vai diminuindo cada vez mais as palavras, né? Vai transformando elas. Para que tenha esse poder, é importante isso, essa originalidade da palavra, da sua criação, sabe? Então, quando eu comecei a ir do Gayatri, eu fui atrás do sânscrito para entender mais aquilo que eu precisava entender. Não sei se eu te respondi a pergunta toda agora. Respondeu, sim. Muito bem, obrigado, Sabá. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Sabá Moraes sobre o livro Gayatri, o mantra sagrado da Índia, de autoria do Ika Taimini, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Sabá Moraes sobre o livro Gayatri, o mantra sagrado da Índia, de autoria do Ika Taimini, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Sabá, tem alguma parte do livro, algum tópico específico que você tenha separado para trazer para nós hoje? Tem muitas partes desse livro. O livro todo é muito bom, é maravilhoso. Então, eu indico para quem quiser pesquisar, estudar. Mas tem um trecho que eu separei, porque além de ter mestrado em música, eu também sou musicoterapeuta. Eu fui estudar musicoterapia, inclusive para me dar respaldo, para trabalhar de maneira terapêutica também com a voz e com o canto, com os meus alunos, né? Para me dar respaldo, para me dar conhecimento, né? Porque a música, ela inquestionavelmente ela tem um poder. Né? Se a gente for até pela lei de correspondência, né? Assim em cima como embaixo, né? A questão de tudo que está no microcosmo é o reflexo do macrocosmo. Então, essa vibração primária, esse poder oculto que tem no som, que é nada, que é essa palavra em sânscrito, nada, significa o poder oculto que existe no som. Então, aí a gente vai entender por que a música é tão importante, por que ela mexe tanto com a gente. Todos os tipos de música. E tem um trecho que ele fala aqui, considera-se que todo o universo manifestado está fundamentado na vibração. E é por isto que é possível produzir todo tipo de mudanças na matéria e na consciência por intermédio do som. O som, ele cria, né? O som é vibração, energia criadora. Todo som ele vai criar algo. Como o som é essencialmente vibração, é fácil ver porque o número e a entonação têm um papel tão importante na construção e no uso dos mantras. Isso é muito importante também. Quanto melhor eu estou pronunciando, por exemplo, no caso do sânscrito, por isso que eu fui estudar também, estou estudando, que é muito difícil, o sânscrito, pesquisando, para que eu possa entoar o mantra da maneira mais correta possível. Porque essa maneira, essa pronúncia daquelas palavras, daquelas sílabas, corretamente, vai gerar o som que precisa como resultado dessa junção de letras e palavras. E a entonação, ou seja, o tom correto, a frequência correta para pronunciar aquele mantra. Não é qualquer frequência. Frequência eu falo, por exemplo, um Fá sustenido, ou é a nota Fá sustenido, ou é a nota Ré bemol, ou é um Lá 3, Fá sustenido 2. Que nota que eu devo entoar? Que ele não é em qualquer nota. Tem uma nota. Isso é muito importante também para que eu alcance o resultado.
tá? Então, eu acho essa parte essencial para quem está estudando, para quem está pesquisando. A purificação de quem está entoando também. Quanto mais purificado é o instrumento, mais amplificado vai ser o resultado que eu vou ter. Né? Como é que eu vou purificar meu instrumento? Aquilo que eu como. No caso das pessoas que são vegetarianas, veganas, elas estão purificando mais o seu instrumento. Mas não é só isso. Aquilo que eu penso. O que é que eu penso? Que pensamentos eu costumo ter? De preferência, é melhor não ter pensamentos, né? Mas se eu tenho, que pensamentos? Eu fico só pensando mal dos outros, eu fico só pensando em fazer mal para os outros, fico só pensando em como ganhar dinheiro, em como fazer sucesso, em como ficar mais bonito. Quer dizer, que tipos de pensamentos que eu tenho? Aquilo que eu faço, as minhas ações, as coisas que eu falo. Tudo isso vai me proporcionar um instrumento mais puro e que vai facilitar essa conexão ou não, né? Isso é muito importante. Então, tem vários trechos desse livro que são, assim, determinantes. Por exemplo, a terceira parte do mantra, que não tem, geralmente, nas gravações que a gente ouve, ela implica numa completa inversão da atitude envolvida na segunda parte, conforme anteriormente mencionado. Nesta última parte, o sadhaka, que é aquele que está estudando, que está nessa busca, entrega-se completamente ao divino e, desta maneira, possibilita que as forças divinas fluam para dentro de seus veículos, purificando estes veículos e dotando-os de um maior grau de sensibilidade e capacidade para a iluminação. Na terceira parte, que geralmente as pessoas não cantam. Então, a gente entender, né, essa completude, essa complexidade daquilo que a gente está fazendo, agindo, e não ficar só nas coisas que a gente encontra muita coisa na internet, né, mas a gente tem que filtrar muito o que a gente encontra. Né? Sabá, estamos chegando na reta final do nosso tempo, infelizmente. Você acha que caberia você realizar a recitação do mantra de maneira integral para quem está nos ouvindo aí? Ah, sim. Com prazer. Com toda honra e graça. Om Bhuhu Om Bhuvaha Om Swaha Om Ahaha Om Janaha Om Tapaha Om Satyam Tat Savitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Joyona Prachodayat Om Apojotira Somirtam Brahma Bhurvuvahasvaram. Maravilhoso. Muito bonito. Para quem tiver interesse em ouvir a Sabá recitando com arranjo, com acompanhamento, né? Tem no YouTube um vídeo da Sabá. Então procure aí Sabá Moraes, Gayatri, você vai poder encontrar o vídeo. Sabá, você que é estudante de sânscrito, musicista, compositora, cantora, que dica você daria assim para finalizar, né? Para quem tem interesse nesse assunto dos mantras, né? A pessoa começa por onde? Começa pelo sânscrito, começa ouvindo, começa recitando, o que você diria? Começa pelo livro Gayatri do Time, porque o livro ele não fala só do mantra Gayatri, ele fala do mantra yoga, o que é o mantra, o que é o japa,
Então, ele vai te trazer uma abordagem pedagógica para tu entenderes melhor, para poder executar. E dali, do livro do Time, tu vais tirar muitas coisas e vai seguir o caminho que tu queres, vai pesquisar, vai buscar, vai ter mais argumentos para filtrar, para quando tu fores lá no YouTube pesquisar, se tu não tiveres chance de ir na Índia. Então, eu tenho muitos amigos que já foram e que vão à Índia, eu converso muito, e eu, quando eu vou pesquisar no YouTube, eu procuro ouvir os mantras com indianos, mas mesmo tem indianos, como o próprio Taimini falou, que o Taimini era indiano, tem muitos indianos que entoam o Gayatri dessa outra maneira, não entoa da maneira original. Que a gente procurando, por exemplo, a gravação que eu fiz está com a tampura é um instrumento que tem essa base, que ela traz essa base harmônica, é um instrumento usado, é um instrumento que tem uma questão ali, assim como a sitar, muito sagrada, muito mística, né? Então, a tampura está ali de base. Quando for pesquisar para ouvir, cuidado, né? Fique atento com harmonias muito ocidentais, com coisas muito meio pop, que tem alguns momentos que você ouve música pop, assim, música, né? E aí é legal para tu ouvires. Mas na hora de tu entoares, de tu fazeres a tua japa, se tu queres ter essa prática, esse tipo de conexão através do mantra, então aí esses daí já não vão servir tanto. Eles servem ali para o momento de distração, né? De estar conversando, estar numa música de fundo, se tu quiseres, gostas de colocar, mas para tu entoares com a prática diária, é importante que a gente procure aqueles mais originais possíveis. Né? Então, ter cuidado nessa busca. Começa pelo livro do Time. É um livro maravilhoso. Não é um livro grosso. Ó, tem gente que tem medo de livro grosso, né? Ele não é grosso, ele tem 100 e poucas páginas e vai te trazer muitas informações importantes, muitas mesmo. Não só para entoar o mantra, mas para a tua vida mesmo. Maravilha. Sabá, gratidão pela sua participação, pela sua partilha. Eu que agradeço pela oportunidade, né, da gente estar aqui, conversar. Eu acho que quando a gente fala das coisas que a gente estuda, a gente aprende muito mais. Né? Com certeza. Né? Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Sabá Moraes sobre o livro Gayatri, o Mantra Sagrado da Índia, de autoria do Ika Taimini, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.